Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós estamos aqui hoje com essa nova programação que é Apocalipse, aonde o fim é o começo. E eu estou junto aqui com o meu irmão, amigo, companheiro de sala de aula, enfim, Dr. José Luiz é uma pessoa que realmente nós conhecemos de perto e nós trabalhamos juntos, tocamos juntos, viajamos juntos. Nós aproveitamos bastante o nosso tempo que ficamos juntos. Eu fiquei em Poços de Caldas, ele mora em Poços de Caldas, embora é carioca, e eu estive trabalhando em Poços de Caldas durante 1 ano e 7 meses, mais ou menos, e foi o tempo que nós ficamos juntos e aproveitamos bastante estudando, viajando, cantando, treinando, ensaiando, pregando, fazendo a obra de Deus. E, embora nós saímos de lá de Poços e fomos para Belo Horizonte, de Belo Horizonte, Bahia, a distância não nos afastou e nos aproximou mais ainda, justamente por causa desses estudos, esses estudos sobre o Apocalipse, os estudos sobre outros temas, e assim nós estamos juntos e espero ficarmos juntos até o arrebatamento, ou até que a morte nos separe. Doutor José Luiz, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite, e estamos aqui para falar do Apocalipse, mas antes de falarmos desse livro Apocalipse, onde o fim é o começo, nós vamos querer saber quem é o José Luiz Ferreira dos Santos. Deus abençoe. Olá, pastor Genival. Olá, queridos ouvintes, companheiros de estudos, queridos colegas aí que passaram esses 4 anos conosco aí estudando a respeito do tema Apocalipse. Gostaria de agradecer ao pastor Genival pela oportunidade de estar falando um pouco a respeito desse livro, né? Tem várias temáticas muito interessantes a respeito das correntes escatológicas sobre o final dos tempos. É um tema que está em evidência, né? Nós tivemos, ano passado, um debate em pleno carnaval, com a Baby do Brasil e a Ivete Sangalo. Foi um tema que foi para o Big Brother, é um tema que muitas pessoas começaram a perguntar, a ter interesse. A pandemia mesmo foi um acontecimento que provocou curiosidade de muitas pessoas para descobrirem um pouco mais a respeito dos mistérios do Apocalipse, né? E nessa temática, eu e o pastor Genival Lira e também alguns colegas começamos a estudar o livro do Apocalipse, mas não apenas sobre uma única vertente, mas sim sobre as várias correntes que interpretam o Apocalipse. E foi nesse sentido que nasceu, né, essa ideia inspirada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, para que pudéssemos escrever a respeito dessas correntes escatológicas e ajudar ao ouvinte, ao leitor, para que ele compreenda alguns pontos que realmente muitas pessoas não conhecem. Muitas pessoas têm medo, pastor Genival, de ler o livro do Apocalipse. Muitas pessoas têm medo de tocar no assunto, muito por desconhecimento mesmo. E esse livro vai ser de grande valia, né? Agora, em relação à minha pessoa, sou um estudante aí, né, desse grupo de estudo que, para mim, foi muito prazeroso. Deus colocou o senhor no nosso caminho. Tive a oportunidade de conhecê-lo em 2019, aqui na cidade de Poços de Caldas. Nós começamos esse estudo de uma forma ainda embrionária, com alguns colegas, e o trabalho foi desenvolvendo, foi crescendo, né? Aquilo que vem do próprio Deus, aquilo que vem do Espírito Santo, tende a crescer, né? Tende a dar frutos. E durante, ao longo aí desses 4 anos, nós podemos nos aproximar e aprofundar a respeito dos temas do Apocalipse, e acabou resultando nesse livro aí que eu tenho certeza que aquele que lê, aquele que meditar, que fizer a sua oração antes da leitura, é um livro que tem uma linguagem muito tranquila, né? Embora nós tenhamos estudado ao longo de 4 longos anos, nós nos aprofundamos mais até do que está escrito no livro, mas nós sintetizamos, colocamos em palavras simples para que o leitor possa compreender as interpretações a respeito do Apocalipse e que o Espírito Santo possa falar com ela, né? E ela ter essa clareza, essa facilidade, não ter mais medo do Apocalipse, mas sim uma compreensão e uma preparação
Assim como as noivas prudentes devem estar preparadas para o dia do retorno do noivo, da mesma forma o leitor vai ter essa facilidade, essa condição de entender o Apocalipse e de se preparar para os acontecimentos. É isso mesmo. Agora, falando um pouco de você, Luiz, Dr. José Luiz, né, tem suas formações, eu gostaria de trazer alguns dos seus atributos até para os amigos ouvintes, os amigos futuros, amigos leitores, né, eles saberem. O Dr. José Luiz é palestrante voluntário em capelania militar e hospitalar, promovendo motivações e assistências espirituais aos integrantes das instituições militares, aos pacientes e seus familiares. É tabelião, jurista, mestre em direito constitucional e democracia. Professa a fé cristã há 33 anos, sendo evangelista atuante na propagação do Evangelho do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo e no interior do estado de Minas Gerais. Fiz questão aqui de trazer a capa para vocês acompanharem comigo a leitura, porque nessa primeira introdução, nessa primeira parte, nesse primeiro programa, vocês que estão aqui no canal É Tempo de Oração, vocês já conhecem a história, já conhecem o pastor Genival, muitos de vocês já assistiram Suas Lágrimas, já viram chorar, sorrir, cantar aqui, mas o Luiz, ele é a primeira vez que está vindo aqui no programa, no canal É Tempo de Oração, e embora muitos de vocês já o conhecem de eu falar dele, né? E agora nós vamos ouvir ele falando dele, que nasceu no Rio de Janeiro em 1800 e quanto? Vamos lá. 800, aí não dá, né, pastor Gil? Eu nasci em 1984, né, na cidade de Nilópolis, estado do Rio de Janeiro. Né, tive a oportunidade de ter contato com o Evangelho aos 6 anos de idade. Né, fui criado e nasci numa família muito carente ainda, né, na Baixada Fluminense. E numa época, num período em que meu pai era viciado, né, em bebidas, minha mãe era cadeirante, tinha problema de hérnia de disco, e a família realmente assim que foi encontrada pelo Evangelho, fomos impactados pelo Evangelho. E eu nessa época tinha uns 6 anos de idade e foi uma experiência que trouxe vida, né? Trouxe esperança para mim e para toda a família. Nós fomos morar um tempo no interior de São Paulo, uma missão também evangelística lá, iniciamos o trabalho evangelístico em algumas cidades do interior de São Paulo, passamos por Penápolis, Lins, Araçatuba, São José do Rio Preto, Auriflama, e tivemos a oportunidade nessas cidades do interior de São Paulo de levar a palavra de Deus, de abrir trabalhos evangelísticos, né? Em seguida voltamos para o Rio de Janeiro, na qual continuamos também o trabalho evangelístico. E atualmente eu estou aqui no sul de Minas Gerais, né? Através de um concurso público. Aqui o trabalho evangelístico que eu faço aqui no interior de Minas Gerais é um trabalho de capelania. Fiquei mais ou menos uns 2 anos na área de capelania, de apoio espiritual, social e valorativo às instituições de segurança, né? A Polícia Militar, a Polícia Federal, Rodoviária, Tiro de Guerra, e também fiquei mais ou menos 1 ano e meio aí na capelania hospitalar também, levando a palavra de fé, de esperança às pessoas que estavam internadas na UPA, Santa Casa, etc. Né? E para mim é um prazer estar falando desse evangelho que me alcançou desse reino que mudou a minha vida, né? E como eu iniciei a minha história falando a respeito de como que era a minha vida, né? Depois disso, ao longo desses 33 anos de evangelho, na minha vida profissional também, Deus permitiu que eu casasse, tivesse 2 lindos filhos. Eu tive a oportunidade também de fazer bacharelado em Direito, eu sou formado bacharel em Direito pela UNESA, Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Depois eu fiz 2 pós-graduação em Direito Notarial e Registral e pós-graduação em Direito Público e Privado.
Sou formado na Escola de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, fiz EMERGE no Estado do Rio, no Tribunal de Justiça do Rio, e sou formado em mestre em Direito Constitucional e Democracia pela FDCM, Faculdade de Direito do Sul de Minas. Né? Tenho vários artigos escritos na área do direito e livro também na área do direito notarial e registral. Só que não é uma retórica, professor Genival, acho que um dos livros mais prazerosos, né? Eu vou dizer assim, escrever um livro na área do direito, né? Tem lá o seu gosto, tem lá o seu prazer, tem lá a sua alegria, mas um livro que eu tive uma inspiração, uma alegria, um prazer de escrever foi esse, juntamente com o pastor Genival e os colegas, foi esse livro do Apocalipse, porque ele deixa um legado, ele deixa uma abertura e um conhecimento que vai, com certeza, impactar na vida de muitas pessoas, né? Acho que é um prazer mesmo ter participado da evolução, da criação, da confecção desse livro do Apocalipse. E o interessante de que a mesma coisa que aconteceu conosco, eu acredito de que se o amigo leitor, o amigo ouvinte, se pegar esse livro e ele ler a reação que aconteceu conosco, é o que vai acontecer com eles. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar, quando eu e o Luiz começamos a estudar, então a gente tinha assim uma visão pré-tribulacionista. A gente começou a partir daí, do pré-tribulacionismo. Porque, como eu estava um pouquinho mais avançado no pré-tribulacionismo, e foi justamente no período em que começou a pandemia, porque a pandemia começa em dezembro, oficialmente, mundialmente falando, dezembro de 2019. Mas aí aqui no Brasil deixa passar o carnaval para poder chamar a atenção de todos e ter aqueles cuidados. Então começa mesmo a se oficializar em fevereiro, sendo que nós, em janeiro, já tínhamos começado. Eu convidei 10 amigos, que eu não vou citar agora o nome deles, até para poder não sentir falta de nenhum, e entre eles estava o Zé Luiz. E veio também, vamos estudar o que está acontecendo, essa pandemia aí que começou na China, está chegando aqui no Brasil, vamos ver. Porque eu, com aquela visão pré-tribulacionista de que o arrebatamento poderia acontecer a qualquer momento, então eu queria uma explicação. Por que essas coisas estão acontecendo, essa peste mundial que está chegando, a peste fazendo parte ali dos sinais que Jesus fala no Monte das Oliveiras, sendo um dos sinais, fora as guerras, terremotos, ali está a peste. E começamos a estudar sobre isso. E eu trouxe para esses amigos, que eram 10 colegas, inclusive seu Emerson e o Luiz, que é o que estão conosco até hoje, estudando, eu trouxe essa visão pré-tribulacionista. E a gente começou se envolvendo, estudando, e aí do pré-tribulacionismo a gente foi para o pós, do pós-tribulacionismo a gente começou a entender de que tinha aí referências que poderia ser apenas os sinais do final dos tempos, como Jesus falou, mas não iria acontecer o arrebatamento agora, que teria que aparecer o anticristo, que teria que ter apostasia, que teria que ter algumas outras peças para formalizar justamente essa ideia de que a vinda de Jesus seria antes do arrebatamento. Está faltando peças. Cadê o tocar da trombeta antes da grande tribulação? E foi a partir desse contexto que a gente começou. E foi muito legal, Zé Luiz, que eu comecei como se eu estivesse ensinando. E eu estou terminando como se eu estou aprendendo. Foi muito legal. E aí começamos a navegar, né? É maravilhoso, né? E
E assim, o primeiro contato que eu tive realmente a respeito do tema Apocalipse, embora eu já tivesse lido o livro do Apocalipse várias vezes, mas o início do estudo com o pastor Genival foi realmente foi algo que fez com que eu me aprofundasse, né? Como o pastor Genival mesmo falou, nós começamos por uma única corrente escatológica, né? E ao longo desse estudo, algumas perguntas foram surgindo, e perguntas que são pertinentes, né? A respeito do tema, e aí fez com que eu verificasse, juntamente com os colegas, com o pastor Genival, que haviam outras correntes, outras temáticas, outras possibilidades de interpretação, e fomos nos aprofundando em cada uma delas, né? Aprendendo como que era a interpretação, a hermenêutica de cada uma delas, para poder chegar aonde chegamos, né, na finalização desse livro. Atualmente eu sou tabelião de notas, né, dei aula na PUC, e essa sistemática, estou falando isso porque essa sistemática cartorária, com essa sistemática de professor, de mestre na área do direito, ela é muito parecida em termos de escrita. Então, acabou ajudando um pouco, né? Na época, eu até falei com o pastor Genival, por que que nós não estudamos essas quatro correntes? Por que que a gente não faz como é na área do direito, em que eu posso compreender de forma tranquila outros modos de pensar, sem atacar ou sem me bloquear para essas linhas de raciocínio? Então, por exemplo, na área do direito, a gente pode dar uma determinada crimes contra a honra, por exemplo. Ali vai ter quatro, cinco doutrinadores. Cada um dos seus doutrinadores vai seguir uma linha interpretativa, um marco teórico específico. Isso não confronta em nada, pelo contrário, isso só acrescenta na vida do profissional do direito. A mesma coisa na parte escatológica, né? Muitos cristãos sinceros, muitos seguidores da palavra de Deus, é, poderiam ter acesso a essas correntes escatológicas e às vezes não têm por conta de um bloqueio, ou porque talvez só aprenderam uma linha, desde quando conheceram o Evangelho, só aprenderam uma linha de interpretação e acha ou acredita que aquela linha é a única verdadeira, é a única fonte de verdade. E aí, quando ela escuta um outro um outro ministro da palavra, um outro pregador ensinando a respeito de uma outra corrente, é quase que natural que nela cria-se um bloqueio e ela não consegue compreender aquilo, porque ela já parte de determinadas premissas. E esse livro, né, o Apocalipse, onde o fim é o começo, é interessante por causa disso, né? Ele não tende a nenhuma interpretação própria. Ele mostra quais são as correntes possíveis, aquelas coerentes, e mostra de forma simples e clara como a pessoa ela pode chegar àquela determinada linha de raciocínio, né? Obviamente que tem os fundamentos bíblicos, os fundamentos teóricos e a linha de raciocínio que nós chegamos para montar tal corrente escatológica, aliás, de demonstrar cada corrente escatológica. E como eu falei, acredito de que a mesma reação que nós tivemos é o que vai acontecer também com os amigos leitores. Que a gente fica, eu fiquei assim, meu Deus, por que que meus pastores não me ensinaram sobre essa outra outro lado do Apocalipse, outra interpretação? E aí eu me conformei, o próprio Espírito Santo, eu me conformei pensando de que eles deram o que eles tinham. Eles me deram o melhor. Os pastores que me evangelizaram, o pastor que me batizou, sabe? Os obreiros que me ajudaram na época, eles deram para mim o melhor e cada um deu o que tinha. E eu me senti numa obrigação, Luiz, de repassar isso aí. Você lembra, você foi dos 10, você foi o único, eu posso dizer que foi o único, porque, embora todos eles tivessem, querem o meu bem-estar, querem bem a mim, né? Mas o que primeiro a se prontificar, né? A gente sabe que de todos esses amigos que eu trouxe para essa bancada de estudo nessa era, nesse tempo, são pessoas que só querem o meu bem, mas eles não demonstraram tanto quanto. E aí, a gente tem que falar, gente, vamos, Luiz, vamos fazer uma apostila,
Pessoal, vamos escrever isso aí para a gente não esquecer. Vamos registrar isso aqui e ficamos assim, sabe? Porque a reação, o impacto dentro de nós, dentro de mim, acredito também em você e nos outros, até quando ficaram conosco, é claro que depois vem o Nilvando e vem o David Rodrigues. O seu Emerson já estava. Seu Emerson, ele era aquela pessoa que ele dizia assim, ele dava risada, ele dizia, eu estou aqui tipo auditório. Eu quero aqui representar o auditório, eu quero falar para vocês o que eu entendi, para que vocês tenham noção de como o público está entendendo. Eu lembro que a gente até montou um esquema, vamos lá para o ar, vamos para o ar. E nesse dia, mas alguém me dizia, calma, calma, eu no meu temperamento colérico, de fazer tudo que tem de ser feito, né? E aí ficaram me segurando, e realmente foi bom me segurar, porque não ia ser legal. Alguém chegou a me dizer assim, mas você, eu não vou nem falar quem, nada, insinuar quem foi, mas você ainda não tem o conteúdo completo, você ainda não tem. E eu parei, eu digo, realmente, não tem. A gente tem que ter paciência e buscar, vamos navegar mais. Então, essa reação que houve dentro de nós, Luiz, é a que vai acontecer dentro do amigo leitor. Exatamente, né? A intenção nossa sempre foi ajudar, né, através desse livro, nunca foi criticar. Aliás, é uma coisa que nós já começamos já no primeiro capítulo ali falando a respeito, né, de que neste tema, neste assunto Apocalipse, não existe um mestre, aquele que diz assim, eu sou o dono da verdade. Não, né? Quem direciona, quem ensina é o Espírito Santo, né? Ele que nos leva a compreender a palavra de Deus e nos trazer as revelações que estão no livro do Apocalipse, né? E jamais foi criticar o livro, não se preza isso, muito menos essa live que nós estamos fazendo aqui, não se presta a levar a crítica, mas pelo contrário, a ideia é ajudar, né? Os pastores, aqueles pastores que às vezes têm uma certa limitação, evangelistas, jovens, não só pastores, né? Aqueles missionários, né? Que às vezes não tiveram a oportunidade de compreender, de se aprofundar no estudo do Apocalipse, mas que dão as suas vidas em prol do Evangelho, aqueles que levam a palavra de Deus, né? Em outros países, mas que não tinham ainda de forma sintética e de forma simples, fácil e acessível, como ele terá através do livro do Apocalipse, né? Porque realmente o tema escatologia bíblica e a escatologia, principalmente do Apocalipse, é uma escatologia complexa. Se nós fôssemos colocar, pastor Genival, tudo que nós estudamos durante os 4 anos no livro, seria um livro de mais de 10 mil páginas, com certeza. É Né? verdade. Então, e nós, olha, nós sintetizamos bem para que a pessoa possa ter uma introdução à escatologia, né? Compreendida a escatologia como, né, um estudo, como estudar a palavra, os acontecimentos do final dos tempos, e ela tem isso de forma, todo esse texto, toda essa compreensão de forma simples, ao longo aí de mais ou menos umas 210 páginas, ela já vai conseguir ter uma ideia, uma noção das principais correntes, né, que interpretam o Apocalipse. Ela vai entender a conexão que o Apocalipse faz com o Antigo Testamento, com as 7 festas, com os profetas. Ué, mas Apocalipse tem alguma coisa a ver com as 7 festas? Você vai encontrar isso no livro. O Apocalipse tem alguma coisa a ver com os profetas, com Jeremias, com Isaías, com Ezequiel? Tem tudo a ver. O Apocalipse tem a ver com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Tem tudo a ver. E isso ela vai encontrar no livro. Né? Além disso, além dessas conexões, né, o leitor vai ter oportunidade de conhecer os métodos interpretativos, preterismo, historicismo, futurismo, idealismo, os métodos de interpretação, ainda as correntes escatológicas a respeito do arrebatamento, né? O pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, o pós-tribulacionismo, né? E essa confusão que se cria na sociedade, a gente vê muitos vídeos de um criticando o outro, pré-tribulacionista criticando pós-tribulacionista, pós-tribulacionista criticando meso, é mais por desconhecimento da linha interpretativa, né? Desde que tenha uma certa coerência, né, e que você seja guiado pelo Espírito, você vai
passar a compreender qual que é a linha de raciocínio de cada uma dessas correntes escatológicas. É isso mesmo. Você vê de que eu estou colocando aqui, Luiz, você deve estar vendo aí também, os amigos ouvintes, tá aqui, ó. Como você falou no índice aqui, né, os agradecimentos e tal, aí a hermenêutica bíblica, né, na página 19, aí vai vir aqui o Apocalipse e as sete festas, aqui ó, no capítulo, na página 31, isso aqui é muito legal. O Apocalipse e os profetas, o Apocalipse e os evangelhos, Apocalipse e os apóstolos. Aí vem falando sobre a história, sobre o autor do livro, que é João, o apóstolo João, na página 57. E começa-se na página 59, como o Apocalipse ele é dividido em quatro visões, né? E aí a gente traz assim bem explicado sobre a primeira visão, aonde começa, aonde se encerra essa primeira visão, que essa primeira visão é Cristo e a igreja, né? Que é os três primeiros capítulos do Apocalipse. Aí depois vem a segunda visão, que é a partir do capítulo 8, na página 93. Aí na segunda visão a gente vai trazendo sobre a comissão do Cordeiro, a abertura dos sete selos, 144 mil selados. Só que isso aqui é bom, Luiz. As pessoas. Aí tem a terceira visão, que é Cristo em triunfo. A quarta visão é Cristo versus reino eterno. E isso aqui seria muito bom, ô Luiz. As pessoas, elas eu terminei nem mudando aqui, eu fiquei lendo e não mudei, não deu o corte na mesa aqui. Por isso que é difícil fazer todo mundo, fazer tudo sozinho aqui. Eu vou repetir, Luiz, desculpa aí, tá? Os amigos aí, eu vou repetir para mostrar para vocês, porque eu não tinha mostrado, eu não dei aí corte aqui, mas agora eu dei, tá? Então, vou voltar aqui só um pouquinho para vocês terem noção. Deixa eu voltar. Voltei aqui, ó. Apocalipse e as sete vestes, como a gente já citou, vocês só ouviram o áudio, né? Apocalipse e os profetas, Apocalipse e os evangelhos, Apocalipse e os apóstolos, Apocalipse e. Aí vem o livro do Apocalipse, né? Aí fala da primeira visão, tá aqui, ó. Primeira visão, né? Segunda visão, terceira visão, Cristo em triunfo, como eu já falei, tá aqui, ó. Quarta visão, Cristo versus reino eterno. Agora deixa eu dar o corte aqui, Luiz, para você falar de que o bom é que as pessoas elas venham ler esse livro com a Bíblia do lado, né? Até porque a gente traz só algumas referências. Então vamos pensar de que a pessoa ela pegou esse livro, que é um livro de estudo. Eu sei que nosso país, né, o brasileiro, a maioria da população terrena, né, não atenta muito para esse assunto, né? Como se quer nem saber de sair do final dos tempos, mas a Igreja de Cristo, os prudentes, a Igreja prudente, as noivas prudentes vão querer saber, porque isso aqui é o conhecimento, isso aqui é o azeite que precisa para a lâmpada, é o conhecimento. Então, é um livro de estudo. E mesmo que a gente venha atingir a minoria da minoria, não tem problema. O que importa é que alguém venha aprender. É um livro de estudo. Isso aqui é para quem quer estudar, para quem quer aprender. Então, o conselho que nós damos, Luiz, é que ela leia com a Bíblia do lado, acompanhando, né? Sim, perfeitamente. E o pastor Genival, isso aqui é até uma sugestão na época do pastor Genival, de nós colocar, da gente colocar o índice do livro, né, seguindo a ordem dos capítulos do livro do Apocalipse. Então, é interessante que ela abra o livro do Apocalipse na Bíblia e vá fazendo a leitura dos capítulos e versículos bíblicos conjuntamente com a explicação do livro do Apocalipse, né? Então, assim, até porque se nós fôssemos repetir tudo que está na Bíblia para o livro, ia ficar um livro muito mais grosso e também não faz sentido,
né? Ela tem a Bíblia já na casa dela, ela pode ter acesso à Bíblia na internet, no aplicativo, ir acompanhando o texto bíblico e ir também conferindo quais são as explicações que estão no livro do Apocalipse, onde o fim é um começo. Né? A respeito ainda do índice que o pastor Genival estava falando, né? O primeiro, a temática dele trata sobre a hermenêutica bíblica. É um livro que veio com uma didática muito boa. Ele já começa falando a respeito da hermenêutica bíblica. Então, antes de eu começar a ler um livro e tentar compreender o que está escrito ali, é óbvio que a direção maior vem do Espírito Santo, mas eu preciso ter também uma certa técnica ao ler um livro, né? E principalmente um livro bíblico. Por que eu preciso ter uma hermenêutica, uma técnica? Porque a Bíblia, ela traz livros históricos. A Bíblia, ela traz livros dos juízes da época. A Bíblia traz lei, tem lei na Bíblia. Tem fatos históricos na Bíblia. Tem mandamentos na Bíblia. Tem parábolas na Bíblia. E quando é que eu vou saber quando é uma lei, quando é uma parábola, quando é um ensinamento, quando só está contando um fato histórico? É através da hermenêutica bíblica. É a hermenêutica bíblica que vai permitir que eu compreenda quando é Deus que está falando no texto bíblico, quando é a fala de um profeta, quando é a análise do profeta que escreveu o livro. Né? Tem muita gente, pastor Genival, que acha que foi Deus que desceu e escreveu a Bíblia. Né? Então, assim, o Pentateuco foi Deus que escreveu, né? É inspirado por Deus, é inspirado por Deus. Né? Isso, sem sombra de dúvida, é fonte da palavra de Deus. Mas na Bíblia, tem partes na Bíblia que é a fala do autor do livro. Ora escrito por Moisés, ora escrito por escribas que relatavam histórias dos reis de Israel, dos juízes, crônicas, né? Se a pessoa pegar lá no dicionário o que são crônicas, né? Salmos, cânticos, a Bíblia é repleta de livros, e livros que às vezes são diferentes uns dos outros. O livro de Cantares de Salomão para o livro de Êxodo, de Levítico, é muito diferente. Por quê? Porque são autores diferentes, são temáticas diferentes. Então, o livro do Apocalipse, onde o fim é o começo, ele já começa mostrando ao leitor que ele precisará ter uma hermenêutica para ser seguida para que ele compreenda o livro. Além de fazer a sua oração, que é de praxe, você deve começar uma apresentação, uma leitura. Aliás, começar o dia orando. Correto, pastor Genival? Sim, Né? sim. Isso, acho que eu não preciso nem falar aqui. O pastor Genival, o autor do livro é Tempo de Oração. Né? Todas as lives ele fala, vamos orar, vamos ter o nosso ministério de oração. E está corretíssimo. Primeira coisa é a oração. Só que feita a oração, você tem que pedir a Deus discernimento. E o discernimento você vai obter aprendendo a hermenêutica bíblica, interpretar a Bíblia da forma correta. Então, você começa aqui no capítulo 1 com a hermenêutica bíblica e já parte logo em seguinte com as correntes escatológicas. É explicado o modo de pensar de cada uma dessas correntes. Depois é feito as conexões do Apocalipse, também de forma cronológica, que são as 7 festas previstas lá no Pentateuco. Apocalipse e os profetas, que são os profetas baixos, e também os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, dentre outros, né? Tem Joel, Zacarias, todos eles trazem suas visões, né, a respeito do final dos tempos, das revelações. Os evangelhos, o que no evangelho tem a ver com o Apocalipse? Tem tudo a ver. Tem muita gente que ainda não consegue fazer essa conexão. E a gente fala sobre o autor do livro, do Apocalipse, não o autor do livro do Apocalipse onde fica o começo, mas o autor do livro do Apocalipse da Bíblia, que também não foi Deus que escreveu ou Jesus Cristo que escreveu o Apocalipse, foi João, através de revelações e visões que foram lhe dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então é falado a respeito do autor do livro do Apocalipse, que é João, preso lá na ilha de Patmos, etc., né? O contexto em que ele estava. E é só a partir daí que a gente entra realmente capítulo por capítulo
do livro do Apocalipse. E aí a gente vai em cada temática, e cada temática do Apocalipse mês passado, mesmo ontem, mês passado, várias pessoas, por causa daquela temática lá veio do Brasil, da Ivete, muita gente veio me perguntar, mas quem que são os 144 mil selados? O que que é tribulação? O que que é arrebatamento? Isso vai acontecer mesmo, arrebatamento? Né? As pessoas vão sumir do meio do nada, o avião vai cair, o carro vai bater, como é que vai ser? Quem são as duas testemunhas? Será que tem que vir mesmo duas testemunhas para evangelizar Israel? Será que não vem? E o anticristo? Será que o anticristo vai construir o terceiro templo ou não vai? Né? Então, são várias perguntas que as pessoas nos fizeram durante esse período, que eu acho que esse livro do Apocalipse ele vem muito a calhar nessa época, né? Ele vem assim como meio que dar uma resposta para esses leitores, para essas pessoas que estão atentas procurando. E olha que não é só quem é evangélico. Quem não é evangélico também está querendo saber. Quem não é cristão, quem não é católico, quem não tem um costume de manusear a Bíblia também está preocupado com o final dos tempos. E você vê que é o próprio Espírito Santo que está dando essa oportunidade, né, de a gente poder ajudar a levar essa mensagem do Apocalipse às pessoas. Né? No próprio Big Brother, não sei se, obviamente, que a gente não assiste, mas a gente acaba vendo vinhetas do programa do Big Brother, lá dentro, no confinamento, um perguntando para o outro, mas o que é arrebatamento? Você sabe, mas eles nem sabiam da temática aqui fora, mas lá dentro, começou a falar com o outro a respeito do Apocalipse. Então, você vê que o próprio Deus está despertando, as próprias pedras estão falando a respeito do Apocalipse, como previa a palavra de Deus. Então, assim, é um alerta que Deus dá, principalmente para aqueles que são da casa. A mensagem está sendo dada àqueles que são da casa para que a pessoa seja uma noiva prudente e ela não seja pega de surpresa. Né? Essa que é a mensagem. Qual que é a mensagem do Apocalipse? É causar medo, pavor? Não. É uma mensagem de alerta. Aliás, o Apocalipse, pastor Genival, até gostaria que o senhor pudesse comentar um pouco, acho que é a parte introdutória até do livro. O Apocalipse ele não trata só do fim do mundo. Tem muita gente que acha que no Apocalipse só vai tratar de coisa ruim. Não é. Quando eu terminei de ler o livro do Apocalipse, quando nós terminamos de ler o livro do Apocalipse, a alegria que eu tinha, a vontade que eu tinha de falar, Senhor, né? Ó, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A vontade que a gente tem ao terminar o estudo do Apocalipse é que ele venha logo, para que possamos conhecer o novo céu, a nova terra. Né? O Apocalipse ele conta a história da igreja primitiva, da perseguição à igreja primitiva, da glorificação à igreja do Senhor Jesus, da perseguição a ela, e trata sobre a ressurreição, sobre a pregação da palavra, são vários temas que tratam o livro do Apocalipse, não só sobre o fim do mundo, como muita gente acha. É isso mesmo. E a Bíblia, ela, só para concluir aqui, eu coloquei aqui na tela, assim, ó, a hermenêutica é uma ciência que tem por objeto o estudo da interpretação das diferentes possibilidades de se compreender um texto. Então, isso aqui está justamente aqui, ó, na página 19, quando começa a falar da hermenêutica. E o que acontece? Como o Luiz ele falou bem sobre tudo isso aí, a Bíblia ela se divide nesses livros pentateucos, que são os 5 primeiros livros. A ela se divide nos profetas, né? Os profetas, tudo que fala, os profetas ali tratando de profetas, os livros poéticos, como o Luiz citou, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes, que é uma linguagem diferente, e aí são livros poéticos, e se divide então no Pentateuco, nos livros poéticos, na graça de Cristo. E por último, a gente vê o Apocalipse, que não é porque ele ficou por último que ele é menosprezado, desprezado. Pelo contrário, a gente, quando estuda
sobre a formação, a composição dos livros do Apocalipse, que foram mais de 40 autores, mais de 1.500 anos para a formação da Bíblia, e a inspiração, a participação do Espírito Santo, de Deus, Pai, Filho, aqui, né? Usando pessoas, profetas, usando esses autores, esses que escreveram, a escolha dos livros, os livros da linhagem canônica do Velho Testamento, os livros da linhagem canônica no Novo Testamento, as discussões para incluir esses 27 livros aí no Novo Testamento. Então, a história é longa, né? A história tem que estudar, a história é longa. E quando trata-se do Apocalipse, Luiz, eu fico encantado, porque você sabe que teu temor, nosso temor, aumentou, nossa fé aumentou, nossa perspectiva da vinda de Jesus aumentou. E quando o apóstolo Paulo ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, ele está falando justamente isso. Falem com eles de todas essas coisas que estão para acontecer, para que venha conforto e venha consolo. Aí na primeira carta, como sempre teve, sempre vai ter, os gnosticistas da vida, gnosticismo, esse espírito gnosticismo agnóstico, que nem de um lado nem de outro vem para deturpar, para atrapalhar, sempre teve, sempre vai ter. Desde o Jardim do Éden, um baita de um agnóstico que vem. Não é bem assim, procurando fazer com que a verdade não venha a ser bem uma verdade, mas venha a ser uma meia-verdade. Sendo uma meia-verdade, vai ter uma meia-mentira. Então, esse principal agnóstico, que é Satã, já começa lá atrás, no Jardim do Éden, tratando-se de Eva, na comunicação, no dia lá de Eva com o Satã, lá quando eles se encontraram, a antiga serpente. Muito bem. O apóstolo Paulo ele chega a dizer: falem sobre isso, ensine isso. E como esses gnosticistas do segundo Tessalonicenses, que aparece deturpando, então não vamos mais trabalhar, não vamos fazer mais nada porque Jesus vai voltar. Aí tem que Paulo escrever a segunda carta aos Tessalonicenses, que é falando justamente isso, que tudo isso que ele falou na primeira carta vai acontecer, mas não é agora. Vocês têm que acompanhar a linha do raciocínio, vocês têm que estar em espírito, vocês têm que estar vigilantes, vocês têm que estar preparados, não é agora. Ainda vai ter apostasia, vai aparecer o anticristo, vai acontecer isso, aquilo e tal. Então, você vê, Luiz, o quanto que Apocalipse faz a gente crescer espiritualmente. O quanto eu cresci, o quanto você cresceu, ao ponto de nós nos libertarmos de sistemas religiosos, de vestes religiosas, e a gente poder chegar diante de Deus nu, nu, sem vestes religiosas, sem costumes religiosos, e tirando o restinho que ainda ficou aí de tantos anos que a gente, no meio desse mundo neopentecostal, pentecostal, igrejas reformadas, igrejas tradicionais, e a gente vê essas fachadas, essas nomenclaturas de interpretações e de igrejas e denominações, de que no meio desse mundo, se a gente não tem o conhecimento, o entendimento, a gente termina sendo até mesmo prejudicado, como muitas pessoas estão sendo prejudicadas por causa dessa fachada, desses partidarismos religiosos, de interpretações. E a gente vem para ajudar, Luiz. Nós dois e nossos companheiros que ficamos esses 4 anos justamente com essa intenção de ajudar. Exatamente, né? E muito bem falado pelo senhor, não, do pastor Genival. O livro ele não é denominacional, ele é interdenominacional, é um livro aberto a todos, é um livro que leva a mensagem da palavra do Apocalipse, a interpretação. E essa alegria de ler o livro, né? E eu sou meio suspeito para falar como coautor do livro, mas sou coautor, mas também dou testemunho, porque é um prazer mesmo ler. Não sei se o caro ouvinte já assistiu aquele filme que você não tem o final. Já teve essa experiência, pastor Genival, de assistir um filme
que o filme para do nada, e aí você fica, mas não tinha que ter um final esse filme? É mais ou menos isso. A impressão que eu tive ao terminar de ler o livro do Apocalipse foi essa. Nunca me contaram o final do filme. Nunca me contaram o final da história. Como que termina? Jesus morreu, foi crucificado, destruíram Jerusalém, Israel perdeu a sua terra. E depois, o que que acontece? Para por aí, a impressão que dá hoje é essa, que nunca me contaram qual é o final da história. E quando a gente vai ler o Apocalipse, né, a gente tem a assunção, a glorificação do Cordeiro, né? O Cordeiro sendo recebido nos céus, sentando-se à destra do Pai, tendo poder e autoridade para abrir os 7 selos, né? Então, assim, e nos revelar por que que aconteceram todas as coisas e como que irão acontecer as coisas que estão por vir e qual é o nosso final, né? Se obedecermos e formos diligentes com a palavra. Então é maravilhoso, né? Quando você terminar de ler esse livro, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar essa alegria também, nesse regozijo, e você vai. Muito dos porquês que vocês hoje têm, com certeza será respondido. Na internet hoje tem muitos vídeos falando sobre temas específicos. Ah, o que que é a marca da besta? O que que a figueira simboliza? Né? O que que são as duas testemunhas? Mas a maioria desses vídeos, né, eles mostram apenas uma das correntes escatológicas e geralmente eles são muito radicais na interpretação. Já o livro não, o livro ele vai te trazer as possíveis correntes, a justificativa e você vai conseguir ver a história desde o início. Não adianta você pegar quem são as duas testemunhas. Ok, mas como que chegou? Por que a Bíblia fala a respeito dessas duas testemunhas? Para além de saber de quem são, né, que é uma curiosidade, eu preciso saber o porquê. Por que que Deus vai enviar duas testemunhas, ou já enviou, ou está enviando? Essa resposta você vai saber lendo o livro. Tá? E é muito prazeroso ao longo da leitura. Tenho certeza que Deus, o Espírito Santo, vai lhe revelar muitas coisas que até então estavam ocultas. E por falar nisso, Luiz, eu queria encerrar pedindo para você fazer uma oração. E nós já estamos aqui com 47 minutos de live. E eu gostaria de encerrar e convidar você para estarmos juntos nessa programação de todos os sábados, falando mais, se aprofundando mais e mais sobre esse tema, sobre esse assunto, Apocalipse, aonde o fim é o começo. Então, você faz esta oração? Faço e só reforçando, né, e agradeço pelo convite de sábado. Só que antes eu vou querer o seguinte, pastor Genival, sábado a gente só vem para debater o tema se o ouvinte que está nos ouvindo agora compartilhar esse vídeo com alguém e convidar esse alguém para vir assistir sábado, né? Porque a gente vai dar alguns, como a linguagem da juventude hoje, nós vamos dar alguns spoilers do livro antes do lançamento, né? Esse lançamento que está sendo aguardado aí por muitos, e ele tem um prefácio dos colegas que nos ajudaram a escrever, tem um prefácio do pastor Genival, tem um prefácio do cantor e grande amigo aí, Giovanni Santos também, né? Então tá todo mundo ali na, vamos dizer ansiedade, não, mas na expectativa do lançamento desse livro, né? E nós vamos ao longo desses sábados até o dia do lançamento do livro, nós vamos dar alguns spoilers, né? Algumas preliminares ali sobre os temas, né? Que vai ajudar até o leitor, quando ele comprar o livro dele, ele poder compreender ainda melhor o que foi escrito diretamente dos autores. Mas para que a gente venha todos os sábados, você que nos ouve agora, clica no botãozinho compartilhar, compartilha com seus amigos, com seus colegas. Aquele, sempre, toda turma tem sempre um ali que gosta mais dessa temática do Apocalipse, chama ele para poder ouvir a temática, fala para ele colocar lá as perguntas quando nós estivermos falando a respeito do Apocalipse. Pode colocar perguntas lá na página, no canal É Tempo de Oração, do pastor Genival. Nós, à medida do possível, nós vamos respondê-la.
tá? E é isso. O senhor concorda, pastor Genival? Então tá bom, com essa condicionante. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, né, de nos ter revelado grande parte dos mistérios que compõem o Apocalipse, de nos ter revelado essa maravilha, esta graça para conosco. Como nós falamos aqui com os ouvintes, o Apocalipse significa revelação, trazer à luz aquilo que está oculto, aquilo que está coberto. E aquilo que o Senhor nos revelou ao longo desses 4 anos de estudo, nós, em grande parte, colocamos ali naquele livro. E nós vamos também, de alguma forma, levar essa mensagem ao nosso próximo, porque é isso, a ideia é essa. É levar a mensagem do Evangelho, é levar a mensagem da graça, é levar a mensagem do arrependimento, a mensagem do sacrifício de Cristo na cruz, levar a mensagem de que um dia estaremos nesse novo céu, de que um dia estaremos nessa nova terra. E tudo isso está sob o propósito, sob o controle do Senhor. Entregamos as nossas vidas em suas mãos, a vida desse ouvinte, também que está, às vezes, em casa, no trabalho, no trânsito, ouvindo essa live, que só possa abrir a mente, possa criar esse desejo. É o Senhor que coloca no nosso coração tanto o querer quanto o realizar. Então, Senhor, coloque nos nossos corações, no coração desse ouvinte, esse desejo, esse querer em aprender a sua palavra, em estar pronto e preparado para os sinais que irão nos acompanhar até a volta do Senhor. Entregamos as nossas vidas, este encontro, essa live, que no sábado que vem muitas outras pessoas possam estar presentes, ouvindo e aprendendo do Senhor. É o que te pedimos e agradecemos ao Pai, em seu nome, em nome do seu Filho Jesus Cristo, e a atuação do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então é isso aí, Luiz. Que bom, viu? Amei. Eu estava ansioso para fazer programa junto com você. Você sabe disso. Amei, gostei. Os amigos ouvintes e os amigos telespectadores também, que trovejou aqui. Você ouviu aí? Não ouvi, não. Mas trovejou. Não sei se os amigos telespectadores ouviram. Isso é bom. Já é o Apocalipse. É o Apocalipse, mas é o lançamento do livro, né? Esse trovão aí é sinal. Então, o que que acontece? Eu amei, simplesmente amei, gostei. Espero que os amigos telespectadores aí tanto do Instagram como do Facebook, como do YouTube, enfim, aonde você assistir esse link, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido o recado do Luiz aí, e vamos até trazer no próximo sábado alguma promoção, alguma coisa aí para as pessoas, de que quem mais, né, se dedicar a esse projeto. Vamos pensar nisso, Luiz. Sábado que vem a gente cria essa expectativa para sábado que vem a gente passar para as pessoas. O livro, só para conter um pouco aí a vontade dos futuros leitores do livro, né? Ele já está em produção, né, professor Genival? Já está sendo escrito. Então, logo nós tenhamos aí os primeiros volumes físicos, nós vamos fazer um sorteio entre aqueles que mais compartilharem nas redes sociais, né? Eles vão marcar lá os coleguinhas deles, vão curtir, e dentre eles, nós vamos fazer um sorteio. Só vai ganhar de graça um livro para ela, de presente nosso, mas mais para frente nós vamos falar sobre isso, né? E já vai aguardando aí na expectativa aí que vai ser, com certeza, um grande sucesso aí para levar a palavra de Deus para as pessoas, né? Levar essa parte da Bíblia que muitos não gostam de falar, mas é a parte da Bíblia que mais vai ser falada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Muito obrigado, Luiz. Deus abençoe você.
Deus abençoe os amigos telespectadores, você das redes sociais, você que acompanhou conosco até agora. Essa é a primeira parte. Fiquem atentos aí ao segundo capítulo desta programação Apocalipse, aonde o fim é o começo. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Um abraço.